Amara Lewis estava sentada sozinha em um pequeno café no coração de Manchester. Sua expressão serena e o jeito simples de se vestir faziam dela apenas mais um rosto entre tantos. Mas havia algo nela, uma força silenciosa que o mundo raramente reconhecia à primeira vista. O som metálico da porta se abrindo interrompeu o murmúrio tranquilo do local. Um policial entrou alto, imponente, com o olhar endurecido por anos de arrogância disfarçada de autoridade. Seus olhos varreram o ambiente até pararem nela, Amara. Por um instante, ele pareceu incomodado com sua mera presença. Sem pensar duas vezes, caminhou até sua mesa. Cada passo ecoava no chão de madeira, pesado, como se quisesse deixar claro quem mandava ali. "Ei, você aí!" disse ele com voz dura, chamando a atenção de todos. "Documento agora." O café mergulhou em um silêncio tenso. As pessoas desviaram o olhar. Algumas fingiram mexer no celular, outras apenas apertaram as mãos sobre o colo. Ninguém queria se envolver, mas todos sabiam que estavam diante de algo errado. Amara levantou os olhos devagar. Seu olhar era firme, mas o coração batia acelerado. "Há algum problema, oficial?" perguntou, mantendo o tom calmo, quase gentil, como quem ainda acreditava que a razão podia ser ouvida. O policial franziu o senho. "Documento!" "Não vou repetir." O ar ficou pesado. Amara respirou fundo. Já havia sentido aquilo antes. O olhar que julgava sua cor antes de qualquer palavra. O tom que a colocava no lugar certo, o de quem devia obediência. "Eu só estou tomando um café", respondeu ela. A voz ainda serena, mas com uma pontada de dor. "Não vejo motivo para mostrar meu documento." O oficial cruzou os braços, o rosto endurecido. "Você parece deslocada aqui. Só quero confirmar se está tudo certo." Ela sorriu de leve, um sorriso de quem já entendeu o jogo. "Tudo certo, senhor. Exceto o fato de eu ser a única pessoa que o senhor abordou." Um murmúrio percorreu o café. O desconforto crescia como uma chama. Um dos clientes, um senhor de barba grisalha, olhou para o policial e depois para Amara, indeciso entre o medo e a indignação. "Está me chamando de mentiroso?" O policial vociferou, aproximando-se mais. "Estou chamando o senhor de injusto", respondeu ela, sem se levantar. A tensão explodiu. O homem colocou a mão no cinto como quem ameaça, e o coração de Amara quase parou. Mas ela manteve o olhar firme. Dentro dela, algo dizia que aquele momento não era apenas sobre ela. Era sobre todas as vezes em que teve que abaixar a cabeça. E hoje, ela não iria. De repente, a porta do café se abriu novamente. Um segundo policial entrou, observando a cena com expressão preocupada. "O que está acontecendo aqui, sargento?" perguntou, medindo cada palavra. O oficial virou-se irritado. "Estou fazendo uma verificação de rotina." "Verificação?" O novo policial respondeu, olhando para Amara. "Essa mulher é doutora em Direito Internacional. Ela foi convidada pelo próprio conselho da cidade para uma conferência hoje à tarde." O silêncio se tornou absoluto. O rosto do policial empalideceu. O barulho de uma colher caindo no chão quebrou o ar denso. Amara, ainda sentada, apenas cruzou as mãos sobre a mesa e o olhou com calma. "Talvez agora o senhor entenda o que significa julgar alguém pela aparência", disse ela com suavidade. "O preconceito que o senhor carrega é o verdadeiro crime aqui." O oficial recuou, visivelmente desconcertado. O segundo policial se aproximou de Amara com respeito. "Me desculpe, doutora Lewis. Essa situação foi completamente inaceitável." Ela se levantou, ajeitou o casaco e respondeu: "Não se preocupe, oficial. Eu já estou acostumada a ser confundida, mas nunca vou me acostumar a ser silenciada." Saiu do café em silêncio, deixando para trás um rastro de olhares arrependidos e um policial que, pela primeira vez, sentiu vergonha de sua farda. Aquele dia ficaria gravado na memória de todos que presenciaram a cena, como a manhã em que o preconceito encontrou sua própria sentença. O chá ainda fumegava sobre a mesa de Amara Lewis quando o policial se inclinou a poucos centímetros do seu rosto. Sua voz era fria, envenenada por um ódio que ele nem tentava disfarçar. "Gente como você não pertence aqui", murmurou.
baixo o suficiente para que só ela ouvisse, mas alto o bastante para que o veneno de suas palavras encharcasse o ar. O café inteiro pareceu parar. Era como se o tempo tivesse se dobrado em silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de olhares que fingiam não ver, mas sentiam vergonha do que testemunhavam. Amara manteve o olhar firme, mesmo sentindo o coração acelerar dentro do peito. Aquela frase era uma lâmina invisível atravessando o pouco de paz que ela tinha encontrado naquele lugar. Por dentro, ela ardia, mas por fora manteve a compostura. O policial, Sargento Reed, endireitou o corpo sem esconder a irritação. Seu tom subiu como quem precisava reafirmar o poder diante da plateia. Mostre seus documentos agora, ou será presa por obstrução, gritou, a voz ecoando pelas paredes do café. As pessoas recuaram discretamente. Algumas cochicharam entre si. Outras apenas abaixaram a cabeça, desejando não estar ali. O medo e o desconforto se misturavam no ar. Mas o que mais doía era a indiferença. Era como se a dignidade de Amara estivesse sendo arrancada diante de todos. E ninguém ousava fazer nada. Ela respirou fundo. Cada segundo parecia um teste. Se cedesse, validaria o abuso. Se resistisse, poderia se tornar alvo da violência. Mas dentro dela, algo dizia que não devia recuar. Oficial, eu não fiz nada de errado, respondeu com voz firme, apesar da tensão que crescia em seu peito. Estou apenas tomando meu chá. A resposta soou como um desafio para Reed. Ele se aproximou ainda mais, o rosto a poucos centímetros do dela. O hálito dele cheirava a raiva e ego. Gente como você sempre acha que pode desafiar a lei, disse, empurrando a cadeira com o joelho. Levante-se, agora! As palavras dele cortaram o ar como uma sentença. Amara sentiu o calor da vergonha subir-lhe ao rosto, mas não baixou os olhos. A cada palavra dele, ela sentia algo se quebrar, e ao mesmo tempo, algo se erguer dentro dela. Ela não era só uma mulher negra tomando chá, era uma sobrevivente de um sistema que sempre tentou reduzi-la. O café inteiro observava em silêncio. Uma mulher no balcão cobriu a boca com as mãos. Um jovem estudante filmava discretamente com o celular. O desconforto era quase palpável. Reed, dominado pela própria arrogância, pousou a mão perto do coldre, numa ameaça silenciosa. Ou você mostra agora, ou isso vai acabar mal para você, rosnou. Por um instante o mundo pareceu girar em câmera lenta. Amara percebeu o quanto aquele momento era mais do que uma simples abordagem. Era a personificação do preconceito, da autoridade usada como arma, do poder que se alimenta do medo. Ela o encarou de frente. E se eu disser que o senhor está cometendo um erro? Perguntou com calma. O policial riu com desprezo. Erro? O único erro aqui foi você entrar nesse lugar. Antes que ele pudesse dizer mais, uma voz cortou o silêncio como um trovão. Sargento Reed! Todos se viraram. Um homem de terno escuro e olhar sério estava parado à porta. Atrás dele, 2 oficiais uniformizados observavam a cena. Reed se virou confuso. Chefe, eu estava apenas... Silêncio, ordenou o homem caminhando até Amara. A senhora é a doutora Amara Lewis, certo? Professora convidada pelo Conselho de Justiça. Amara assentiu devagar. O homem virou-se para Reed, com o rosto tomado por fúria controlada. Acabamos de receber uma denúncia sobre um policial intimidando uma palestrante estrangeira. E veja só, o endereço é exatamente este. O silêncio no café se tornou ensurdecedor. Reed tentou se justificar, mas sua voz falhou. Eu não sabia quem ela era. E se soubesse, teria agido diferente? Me perguntou o homem, cruzando os braços. Então o problema não é o que ela fez. O problema é quem ela é, não é? Reed engoliu em seco. Amara se levantou com uma serenidade quase divina. Eu não precisava ser doutora, nem palestrante, nem ninguém importante para ser tratada com respeito, disse, olhando-o nos olhos. Bastava ser humana. O chefe de polícia assentiu lentamente. Está absolutamente certa, senhora Lewis. O sargento Reed foi retirado dali em silêncio.
Sob os olhares envergonhados dos presentes, Amara ficou parada por alguns segundos, observando o espaço que antes lhe parecia um refúgio e agora parecia um palco de algo maior. Pegou a xícara, olhou para o fundo do chá já frio e murmurou: "O preconceito nunca tem uniforme." Mas hoje um deles perdeu a farda. Saiu do café sob aplausos contidos, enquanto as vozes sussurravam seu nome. E pela primeira vez naquele dia, o silêncio que ficou não era de medo, era de respeito. O sargento Reed acreditava que estava no controle. Acreditava que sua farda era um escudo que o protegia de qualquer consequência, que sua posição lhe dava o direito de humilhar, intimidar e sair impune. Respirou fundo, pronto para dar o golpe final. O som do seu próprio poder parecia ecoar na cabeça dele como um trovão, mas diante dele, Amara Lewis não se moveu. Por dentro, ela sentia o peso de cada olhar, cada julgamento disfarçado, cada gota do preconceito que insistia em existir. Ela já havia passado por isso tantas vezes antes, olhares desconfiados, vozes que a chamavam de suspeita, portas que se fechavam apenas por ela existir. Mas hoje seria diferente. Ela fechou os olhos por um instante, respirou profundamente, e quando os abriu novamente, havia algo novo neles. Uma força serena, cortante, que Reed ainda não havia percebido. Enquanto ele via apenas uma mulher negra que ousava resistir. Não tinha ideia de quem realmente estava diante dele. "Já pedi seus documentos", rosnou o policial. Impaciente, a mão agora pousada sobre o coldre da arma. "Não me faça repetir." Amara se levantou lentamente. O simples movimento foi suficiente para mudar o ar no ambiente. O café inteiro pareceu prender a respiração. A mulher, que antes parecia pequena e invisível, agora se erguia com uma presença que dominava o espaço. Ela olhou direto nos olhos dele e falou com uma calma que perfurava como lâmina. "O senhor quer saber quem eu sou, não é?" Reed estreitou o olhar, tentando manter a postura. "Exato." Amara ajeitou o paletó com tranquilidade e respondeu: "Eu sou Amara Lewis, juíza federal da Corte Suprema de Manchester." As palavras ficaram suspensas no ar por alguns segundos, antes de explodirem como um trovão silencioso. O rosto do sargento Reed perdeu a cor instantaneamente. A arrogância que o fazia respirar desapareceu em um segundo. Seus olhos piscaram rápido, como se tentassem processar o que haviam acabado de ouvir. Um murmúrio percorreu o café. Pessoas que antes observavam em silêncio, agora olhavam para ela com espanto e respeito. A mulher que o policial tentava humilhar era uma das mais influentes figuras do sistema judiciário britânico. Reed engoliu em seco, o corpo tenso, as mãos trêmulas. Eu não fazia ideia, senhora." Amara não respondeu. Seu olhar bastava. Ela não precisava levantar a voz. Cada segundo de silêncio era uma sentença. O ar no café ficou pesado, quase opressor. Todos esperavam o próximo movimento dela. Amara deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo nele. "O senhor acha que o poder vem do uniforme que veste", disse ela calmamente. "Mas o verdadeiro poder nasce quando alguém escolhe não abaixar a cabeça." O sargento desviou o olhar, sentindo o peso das próprias ações. O chão, que antes parecia sólido, agora tremia sob seus pés. "Eu peço desculpas, meritíssima. Não sabia." "E é exatamente isso que torna o que o senhor fez ainda pior", interrompeu Amara firme. "O respeito não deveria depender de saber quem a pessoa é." As palavras ecoaram pelo espaço. O barulho das xícaras, o zumbido distante da cidade. Até os murmúrios cessaram. Amara respirou fundo. Olhou ao redor e completou: "Toda vez que um agente da lei age com preconceito, a justiça sangra um pouco mais. O silêncio se transformou em vergonha coletiva. As pessoas que antes desviavam o olhar, agora a observavam com uma mistura de admiração e arrependimento. Reed ficou imóvel, sem saber o que dizer. A cena se tornou simbólica, a inversão perfeita entre opressor e oprimido, onde o poder se curvava diante da verdade. Amara recolheu sua bolsa com elegância e disse antes de sair:
A diferença entre nós. Sargento, é que o senhor precisa de um crachá para ser respeitado. Eu não. Saiu do café com passos firmes. Lá fora, o sol atravessava as nuvens, e pela primeira vez naquele dia, ela sentiu o ar leve, como se a dignidade, enfim, tivesse recuperado o espaço que tentaram tirar dela. Dentro do café, o silêncio persistia. E entre os cochichos arrependidos, alguém murmurou: ela não apenas venceu, ela educou o país inteiro hoje. Rafael tentou falar, mas as palavras simplesmente não saíram. A voz que antes carregava ordens e poder agora vacilava. A mão que sempre repousava firme sobre o coldre tremia, denunciando o medo escondido atrás da farda. A máscara da autoridade havia rachado, e por trás dela restava apenas um homem confrontado com a própria ignorância. Ele não sabia o que dizer. Pela primeira vez, Rafael não estava no controle. Camila deu um passo à frente. Erguida, com o olhar firme e a respiração serena, parecia comandar cada centímetro daquele espaço. A energia dela mudou o ar. A cena inteira agora girava em torno da presença dela. Quero falar com o seu superior. Agora, disse, com uma calma cortante, a mesma que usava em audiências, quando transformava silêncio em poder. As pessoas no café, que antes assistiam em silêncio constrangido, agora observavam com espanto e admiração. O que havia começado como uma tentativa de humilhação pública transformava-se diante deles em algo maior. O despertar de uma mulher que se recusava a ser diminuída. Camila representava todas as vozes abafadas, todos os olhares desviados. Naquele instante, ela não era apenas uma advogada enfrentando um policial. Era o reflexo vivo de uma reparação histórica. Rafael engoliu em seco. A mão dele se afastou lentamente do coldre. Ele sabia que qualquer palavra mal colocada poderia significar o fim da sua carreira. Senhora, eu não sabia, gaguejou, tentando costurar o que já estava em ruínas. Mas Camila não respondeu. O silêncio dela falava mais alto que qualquer desculpa. As palavras que ela havia dito antes ainda ecoavam no ar pesado do café, e todos ali sentiam o peso daquilo. Não era apenas uma vitória pessoal. Era um ato de justiça. Uma ferida antiga, aberta por gerações, estava sendo finalmente tocada por um gesto de coragem. Camila permanecia ereta, firme, serena. Ela não precisou gritar para ser ouvida. Não precisou se impor. Bastou existir com dignidade. Rafael, que antes dominava o ambiente, agora parecia um aluno envergonhado diante da própria lição. Seu rosto suava, os olhos buscavam o chão, e o poder que tanto ostentava havia se dissolvido como areia entre os dedos. O café inteiro permaneceu em silêncio, um silêncio que parecia durar uma eternidade. As pessoas se entreolhavam, cientes de que tinham presenciado algo muito maior do que um simples confronto. Ele tentou se justificar, mas sua própria presença falava mais alto que qualquer palavra que tentasse pronunciar. O eco da voz de Camila, "Eu sou a juíza federal Camila Nogueira", ainda pairava no ar, como uma sentença invisível que ninguém ousava contestar. Aquelas palavras mudaram o ambiente. As pessoas ao redor finalmente compreenderam a gravidade do que haviam presenciado. O café, antes barulhento e descontraído, agora parecia uma sala de audiência improvisada, e Rafael, o policial que minutos antes impunha medo, agora se tornava o réu diante do olhar de todos. Rafael tentou novamente gaguejar. Eu realmente não sabia, senhora. Eu não sabia quem a senhora era. Mas suas desculpas não encontraram abrigo. Não havia espaço para justificativas. Ele estava diante de algo muito maior que um erro profissional. O que ele havia feito ia além de uma abordagem mal conduzida. Era o reflexo de um preconceito arraigado, de uma arrogância moldada pelo poder. Ele tinha julgado, humilhado e ameaçado uma mulher apenas por causa da cor da pele dela. E agora, diante da verdade, estava sendo obrigado a enxergar o abismo que havia cavado com as próprias mãos. Camila o olhou em silêncio.
Nenhum sinal de ódio, nenhuma expressão de vingança. Havia apenas uma serenidade impenetrável, uma confiança que Rafael jamais entenderia, porque vinha de um lugar que ele nunca precisou conquistar, a dignidade de quem aprendeu a resistir. Isso não é sobre mim, disse ela, a voz firme, porém tranquila. O que você fez hoje é o que milhares de pessoas vivem todos os dias. Sem câmeras, sem testemunhas, sem voz. O preconceito cega, Rafael. E o poder, quando usado sem consciência, destrói. As palavras cortaram o ar. Não foram ditas apenas para ele. Ecoaram para todos os que estavam ali. Para os que ficaram calados. Para os que apenas observaram sem intervir. E até para aqueles que, no fundo, concordavam com o comportamento do policial. Foi uma lição coletiva. Uma ferida social exposta no meio de um café. Rafael abaixou os ombros, antes retos e cheios de arrogância. Agora estavam pesados, carregando culpa, vergonha e medo. Ele sabia que aquilo não terminaria ali. Não seria apenas um incidente isolado. As notícias se espalhariam. O nome dele seria lembrado, não por suas prisões ou atos heróicos, mas por ter humilhado publicamente uma das juízas mais respeitadas do país. Camila percebeu o desespero silencioso dele, e surpreendentemente seu olhar suavizou. Havia compaixão, não piedade, mas uma empatia madura de quem entende que o racismo e o abuso de poder são feridas profundas, transmitidas e alimentadas por gerações. Mas compaixão não era absolvição. Camila sabia que todo ato precisa de consequência. Já comuniquei o seu comportamento às autoridades competentes, disse ela, sem elevar a voz. A justiça será feita. Mas o mais importante é que você pense no motivo pelo qual agiu como agiu hoje. A reflexão é o primeiro passo para a mudança. O café permaneceu em silêncio. Todos sabiam que estavam diante de algo raro, um instante de verdade crua, onde o poder se invertia e a consciência ganhava voz. Rafael permaneceu imóvel, sentindo o peso de cada olhar. Camila, por outro lado, parecia maior que a cena. Sua postura, sua serenidade e a forma como encarava tudo transformaram aquele momento em algo simbólico. Ela não precisava mais dizer nada. O silêncio dela já era sentença. Evite que isso aconteça novamente, disse Camila, olhando fixamente para Rafael. Não apenas por você, mas por qualquer pessoa que ainda acredita ser superior a outro ser humano por causa da cor da pele, do sotaque ou da aparência. As palavras dela não foram apenas um aviso, foram um convite à mudança. Cada sílaba trazia o peso da verdade e a esperança de que algo pudesse finalmente despertar dentro dele. Não era apenas uma lição para Rafael. Era para todos ali, os que assistiram calados, os que desviaram o olhar, os que fingiram que nada estava acontecendo. No café, o silêncio era quase sagrado. As pessoas que haviam observado a cena com curiosidade ou indiferença, agora a olhavam com uma mistura de admiração e vergonha. Eles perceberam o quanto o silêncio também pode ser cúmplice. As repercussões daquele momento estavam apenas começando. Em poucas horas, os relatos se espalhariam pela cidade, pelas redes sociais, pelos corredores da polícia. Um vídeo capturado por um cliente já circulava online, e o nome de Rafael logo se tornaria símbolo do abuso de poder e da arrogância cega. Ele sabia disso. Sabia que enfrentaria uma investigação não apenas por aquela abordagem, mas por cada vez que usou o distintivo como escudo para o próprio ego. A queda começara ali, silenciosa, inevitável, pública. Camila observou tudo em silêncio. Ela sabia que aquele era apenas mais um capítulo de uma longa e dolorosa jornada. O que acontecera naquele café era apenas o reflexo de algo muito maior, das inúmeras injustiças que ela e tantos outros enfrentavam todos os dias. Mas dessa vez, o desfecho foi diferente. Dessa vez, ela transformara a humilhação em força. E essa vitória, pequena mas simbólica, seria o combustível que a manteria firme em sua missão de justiça.
Camila respirou fundo. Um misto de alívio e serenidade tomou conta dela. Não era a primeira vez que passava por algo assim, e infelizmente sabia que não seria a última. Mas hoje ela tinha vencido sem gritar, sem retaliar, apenas com a verdade. Antes de sair, deu um último olhar para Rafael, que permanecia imóvel, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Espero que aprenda com isso, disse ela com voz baixa, porém cortante, porque outros não terão a mesma paciência. Com essas palavras, virou-se e caminhou até a porta. Cada passo soava como um eco de dignidade. Quando a porta se fechou atrás dela, o café ficou mergulhado em um silêncio pesado, quase reverente. O impacto do que havia acabado de acontecer ainda pairava no ar, como o rastro de uma tempestade que passa. Mas deixa o cheiro da mudança. Minutos depois, os murmúrios começaram. Pessoas trocavam olhares nervosos, tentavam entender o que tinham acabado de presenciar. Uns filmavam discretamente, outros apenas observavam atônitos. Rafael continuava no mesmo lugar. A arrogância de antes desaparecera por completo. Parecia menor, apagado, como se a farda tivesse perdido todo o significado. A mente dele girava em espiral. Cada lembrança, cada palavra dita com desprezo, voltava agora com força redobrada. Ele sentia o peso do próprio erro esmagando o peito. Tudo o que havia dito, o tom de voz, o gesto de ameaça, agora pareciam absurdos, vergonhosos. Não havia mais desculpa possível. A sensação de derrota era sufocante. Quando finalmente saiu do café, o ar frio de Londres o atingiu como um soco. Mas nem mesmo o vento gelado conseguiu dissipar o peso que ele carregava. Rafael sabia que aquilo era só o começo. Logo teria que prestar contas, à imprensa, à corregedoria e principalmente a si mesmo. O homem que entrou naquele café acreditando ter o controle, saiu de lá desfeito, reduzido à sua própria humanidade. Enquanto caminhava pelas ruas úmidas, as sirenes distantes pareciam zombar dele. O distintivo que antes o fazia sentir-se poderoso, agora pesava no peito como um lembrete doloroso de tudo o que perdera. O respeito, a honra e a ilusão de ser invencível. Camila, do outro lado da rua, observava discretamente sua saída pela janela. Não havia orgulho em seu olhar, apenas consciência. Ela sabia que, embora aquele fosse um pequeno passo, cada gesto como aquele contribuía para algo maior, para um futuro em que mulheres como ela não precisassem provar quem eram para merecer respeito. E enquanto a chuva começava a cair fina sobre a cidade, Camila seguiu seu caminho de cabeça erguida. Carregava consigo uma vitória silenciosa. E no coração, a certeza de que a verdadeira justiça não nasce do grito, mas da coragem de permanecer firme diante da injustiça. As notícias correm rápido, e um incidente como aquele, envolvendo uma juíza federal, não poderia ficar escondido por muito tempo. Na manhã seguinte, o caos começou. Rafael foi convocado para uma reunião urgente na delegacia. O comandante já sabia de tudo. O relato de Camila, os depoimentos das testemunhas, o vídeo que circulava pelas redes sociais, nada podia ser apagado. O escândalo estava prestes a explodir. "Sente-se, Rafael", disse o comandante com um tom frio e controlado. "O comportamento que você demonstrou naquele café é inaceitável. Temos relatos consistentes e uma denúncia formal da juíza Camila Moreira." Rafael sentiu o chão desaparecer sob os pés. Aquela palavra, denúncia formal, soava como o início de uma sentença. "Você está suspenso", completou o comandante. Até a conclusão da investigação foi como um golpe. O crachá, símbolo de poder e respeito, agora parecia pesar toneladas no bolso. A suspensão era apenas o começo, e ele sabia disso. Nas horas seguintes, os portais de notícias começaram a publicar manchetes. "Policial é suspenso após abordagem racista contra juíza federal." As fotos de Rafael, que antes estampavam campanhas da corporação, agora ilustravam matérias sobre abuso de poder, discriminação e reforma policial.
O que começara como um único incidente se transformou numa avalanche. Outras vítimas surgiram. Cidadãos, colegas e até ex-subordinados decidiram quebrar o silêncio. Era como se o episódio com Camila tivesse acendido uma luz em um quarto escuro, revelando anos de arrogância e abuso encobertos por uma farda. A máscara de exemplo de conduta de Rafael desmoronava em público. O país inteiro assistia. Cada nova denúncia era um golpe em sua reputação, um prego a mais no caixão da carreira que ele acreditava ser indestrutível. Enquanto isso, Camila seguia outro caminho. Ela recusou-se a ser vista apenas como vítima. A juíza transformou o episódio em uma bandeira e a dor em ferramenta de conscientização. Passou a participar de conferências, mesas redondas e entrevistas em rede nacional. Falava com calma, mas com uma firmeza que arrepiava até quem discordava. Seu nome virou sinônimo de coragem e mudança. Em uma dessas conferências, diante de câmeras e centenas de pessoas, ela disse: "O que aconteceu naquele café não é apenas sobre mim, nem sobre o policial que me abordou. É sobre uma sociedade que ainda mede o valor de alguém pela cor da pele. É sobre o poder sendo usado como arma, quando deveria servir para proteger." As palavras ecoaram como um trovão. Cada pausa dela era acompanhada por silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença da verdade. Camila continuou: "Eu não quero ser lembrada como uma mulher que sofreu racismo, e sim como uma mulher que transformou a injustiça em mudança. Porque justiça não pode ser apenas um conceito bonito. Ela precisa ser uma realidade." O público se levantou em aplausos. Aquele momento marcou o início de algo maior. Dias depois, o vídeo original do incidente alcançou milhões de visualizações. O rosto de Rafael, antes símbolo de autoridade, agora era visto como o retrato da arrogância cega. Enquanto isso, Camila se tornava uma das vozes mais influentes na luta por igualdade e integridade nas instituições públicas. Ela recebeu convites para palestrar em universidades, foi entrevistada pela BBC e indicada a um prêmio por sua contribuição ao debate sobre justiça racial. Rafael, por outro lado, enfrentava um futuro completamente diferente. A investigação interna revelou não apenas seu comportamento abusivo, mas uma série de queixas antigas ignoradas por superiores. O veredito foi rápido: expulsão da corporação. Sem uniforme, sem prestígio e sem o poder que tanto o alimentara, ele passou a andar pelas ruas como qualquer outro homem, invisível, vulnerável. E pela primeira vez, entendeu o que era ser julgado pelo que os outros veem, não pelo que você é. Camila, ao saber da decisão, não comemorou. Ela sabia que a queda de Rafael não era o fim, apenas um sintoma. O verdadeiro inimigo não era um homem, mas um sistema que permitia que homens como ele existissem sem consequências. Em uma entrevista à televisão, ela resumiu tudo com uma única frase: justiça não é vingança, é equilíbrio, e equilíbrio só existe quando a verdade vem à tona. A câmera fechou em seu rosto. Os olhos de Camila transmitiam serenidade e força, a de quem enfrentou o preconceito de frente e transformou dor em poder. Enquanto o país discutia, aprendia e refletia, ela seguia em silêncio, escrevendo o que seria seu livro, A Cor da Justiça. Nas páginas, ela não contava apenas sua história, mas a de todos os que, em algum momento, foram silenciados, humilhados ou invisibilizados, e que, mesmo assim, escolheram permanecer de pé. E assim, o que começou como uma manhã de humilhação em um café, terminou como o início de uma revolução silenciosa. Camila não apenas recuperou sua dignidade, ela acendeu uma chama que jamais se apagaria. A plateia se levantou num só movimento, aplaudindo de pé. O som ecoava pelas paredes do auditório como um trovão. Não era apenas uma ovação, era um reconhecimento.
A juíza Evelyn Harper agora era vista não só como uma autoridade da lei, mas como um símbolo de coragem. Transformar a humilhação em força, a dor em resistência e o silêncio em um grito coletivo por mudança. Enquanto isso, Ricardo Almeida aguardava o início de sua audiência disciplinar. O policial que outrora se orgulhava do uniforme, agora mal conseguia sustentá-lo sobre os ombros. O tecido que antes representava poder pesava como ferro. Sua carreira, que um dia parecia promissora, se desmoronava como um castelo de areia diante das ondas da verdade. A arrogância e o preconceito que usou para humilhar outros o haviam consumido por dentro. Não foi uma queda rápida, foi lenta, dolorosa e merecida. Ricardo estava sentado na pequena sala cinzenta do tribunal interno. As paredes pareciam se fechar à medida que os olhares de seus colegas o perfuravam. As manchetes dos jornais não deixavam espaço para desculpas. Oficial Ricardo Almeida humilha juíza federal em abordagem racista. Sua imagem pública foi destruída, mas o golpe mais duro era outro. Ele agora via o próprio reflexo e não reconhecia o homem que se tornara. Era o rosto de algo maior, de um sistema corrompido que ele servira sem questionar. Enquanto o destino dele se decidia em silêncio, a cidade inteira assistia à ascensão de Evelyn. Diante de centenas de pessoas, microfones e câmeras, ela subiu ao palco como quem carrega não apenas uma causa, mas uma cicatriz que fala por muitos. Dessa vez, ela não era apenas a juíza. Era a mulher que encarou o preconceito de frente, transformou humilhação em poder e mostrou ao país e ao mundo que o racismo ainda habitava os corredores da justiça. Evelyn ajustou o microfone. O público silenciou. Seu olhar firme varreu o auditório e sua voz cortou o ar com a precisão de uma sentença. O que aconteceu comigo não foi um caso isolado. As palavras saíram firmes, cada sílaba carregada de dor e de propósito. O preconceito é uma força silenciosa. Ele se esconde nas entrelinhas da sociedade, disfarçado de autoridade, de rotina, de normalidade. E espera a oportunidade de se manifestar. As pessoas a ouviam sem piscar. Mas o que muitos não esperam, continuou ela, é que, quando somos subestimados por causa da cor da nossa pele, do nosso gênero ou da nossa origem, é aí que o verdadeiro poder desperta. O silêncio se tornou reverência. O público estava cativado. Não era apenas um discurso, era um chamado. Cada frase de Evelyn trazia verdades que por muito tempo foram abafadas, negadas ou ignoradas. Ela não falava apenas por si, falava por todos que um dia foram reduzidos ao estereótipo de alguém inferior. O policial Ricardo Almeida não foi o primeiro. Disse, pausando por um instante. Rick, infelizmente não será o último. Mas o que aconteceu comigo não é um fim, é um início. As câmeras dispararam flashes, capturando não apenas uma mulher, mas um momento histórico. Evelyn respirou fundo, sentindo o peso e a grandeza daquilo que estava construindo. Hoje estou aqui para garantir que minha história não se torne apenas mais uma entre milhares. Que o que vivi sirva como espelho, como alerta, como despertar. Um coro de aplausos preencheu o salão. Lágrimas discretas escorriam entre a multidão. Ela não falava com raiva, mas com propósito. Não pedia vingança, pedia consciência. E ao descer do palco com o coração leve, Evelyn sabia que sua voz já não era mais só dela. Era a voz de todos que um dia foram calados pela injustiça. A voz de Evelyn Harper ecoou firme no auditório lotado. Estou aqui para garantir que essa história inspire uma mudança real. A justiça não pode ser um privilégio de poucos. Ela deve ser o direito de todos. Por um segundo, o silêncio dominou o lugar. E então, como uma onda, os aplausos tomaram conta da sala. Mas não eram aplausos comuns. Eram aplausos de respeito, de apoio, de reconhecimento. Evelyn não era mais apenas uma juíza federal. Naquele momento, ela se tornava um símbolo vivo de resistência. Cada palma batida ali era como uma resposta a séculos de vozes silenciadas.
Ela havia enfrentado o preconceito e agora, diante de todos, transformava a própria dor em um manifesto por justiça. Enquanto o país inteiro comentava sua coragem, Ricardo Almeida enfrentava o julgamento que selaria o destino de sua carreira. As provas eram irrefutáveis. Não apenas a abordagem racista contra Evelyn, mas uma longa lista de denúncias de abuso de autoridade, negligência e comportamento violento. O tribunal interno da corporação estava lotado. Nenhum dos antigos colegas ousava olhá-lo nos olhos. Ricardo, antes arrogante e confiante, agora parecia uma sombra de si mesmo. O veredito foi rápido e devastador. Demissão imediata e abertura de investigação criminal. Mas sua queda representava algo maior. Ele não era apenas um homem que perdeu o emprego. Era o espelho quebrado de um sistema doente, sustentado por preconceito e poder mal exercido. Cada erro seu exposto em tribunal era como uma rachadura na estrutura de uma sociedade que fingia não enxergar. Do lado de fora, o céu cinzento de São Paulo refletia o peso do momento. Ricardo caminhava lentamente, sem uniforme, sem crachá, sem glória. Tudo o que um dia acreditou ser poder, agora se transformava em poeira. Sua reputação estava em ruínas e, pela primeira vez na vida, sentiu o vazio do próprio preconceito. Enquanto isso, Evelyn deixava o auditório cercada por colegas, amigos e apoiadores. Sorrisos se misturavam a lágrimas de emoção. Ela sabia que aquele era apenas o início de algo maior. Vamos construir um futuro em que ninguém precise passar pelo que passei, disse com a voz serena, porém firme. Seus passos eram calmos, mas carregavam a força de quem decidiu transformar a injustiça em bandeira. Ela não lutava apenas por si. Lutava por cada mulher, cada pessoa negra, cada cidadão humilhado por aqueles que deveriam protegê-los. Sua força não vinha do cargo, mas da coragem de olhar o preconceito nos olhos e permanecer de pé. A história de Evelyn se espalhou por todo o país. Jornais, programas de TV e redes sociais mostravam trechos do seu discurso. Milhares de pessoas compartilharam suas palavras, e o vídeo de sua fala se tornou viral. As manchetes diziam: "Juíza transforma a humilhação em símbolo de justiça." Do preconceito à inspiração, a mulher que calou o sistema. Evelyn Harper havia vencido não com vingança, mas com dignidade. Ela provou que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em permanecer firme quando tentam te silenciar. Naquela noite, enquanto caminhava sozinha por uma rua tranquila, ela olhou para o céu e sussurrou para si mesma: "Ninguém pode apagar o que é verdadeiro." Era o fim de um ciclo, mas o começo de um movimento. A luta de uma mulher havia se tornado a voz de milhares. E se essa história chegou até você, é porque a mensagem dela também te pertence. A justiça não é privilégio. É direito. O silêncio nunca vence o que nasce da verdade.